quando Diogo Cão aportou no porto de Mpinda, que vai ser o primeiro espaço de onde sairão os escravizados da região da África Central, hoje conhecido geograficamente e politicamente como África Central, ele não aportou ali porque quis dialogar. Acostou-se ao continente porque lhe faltava água. Os hoje angolanos que estavam ali entraram em diálogo, mimicamente, fizeram entender que o rei estava no interior. E ali ele deixou um grupo para que fossem conhecer o rei. A ideia era que o reino do Congo fosse feito um reino irmão de Portugal. Por isso que as designações locais vão perder o seu interesse, porque Dentotila Congo, Ntinua Congo, Uena Congo, passou para Dom Afonso I, Dom João I, Dona Leonor. A designação dos soberanos portugueses entrou no Congo nesses modos. Os duques, os príncipes, entraram no Congo nessa troca. Aí Pedro Álvares Cabral ainda não tinha aportado nas terras da Veracruz. 50 anos depois ele aportou. Os jesuítas construíram as igrejas no Congo, presença jesuíta, dos carmelitas, dos capuchinhos e fora. E a história que já começa aqui. Os índios aqui começam a ser sacrificados para trabalhar, mas quando viram que já não podia, o padre Antônio Vieira disse que não, já não podem ser os índios. E como eles já conheciam o espaço, então tinham que vir daquele espaço escravizados. Então, quem vão ser, como dizia bem, quem vão ser os intermediários? São os chamados, nos escritos europeus, pombeiros. Mas na nossa língua não é pombeiro, pombo, porque havia um mercado que é hoje ali no espaço que é perto da capital do Congo Democrático, que era conhecido por o pombo. Então eles interpretaram pombeiros. Esses eram intermediários africanos, porque a atividade comercial já existia na bacia do Congo. O que é que vai acontecer? Há este período do século XVI, XVII, XVIII, a escravatura. Naquela troca, porque há uma escravatura doméstica que é interpretada também de uma forma diferente. Eu digo porque o tio do meu pai era um soberano, era um chefe, é da linhagem Congo. Né? E ele dizia como tratar esse escravizado. Quem é esse escravizado? Muitos são daqueles, quando se dá o tráfico de escravos, que fugiam, não sabia como regressar ao seu espaço. Então ele dirigia-se ao soberano da área. E ali eles eram integrados na família. E tinham um nome próprio. Filho da casa. E esta escravatura doméstica também tinha a ver com aqueles que tinham poder econômico. O espaço Congo, nós que somos os chamados da antiga província de Mbata, no antigo reino do Congo, a atividade era o comércio. As senhoras que vieram vender aqui galinhas, que vieram fazer aqui tanda, é uma atividade que já vinha de lá. Tanda, em Kikongo, tanda é estender, é espalhar. Kitanda, em Kimbundo, é a mesma coisa, porque são duas línguas afins. E o reino do Ndongo, que vai dar o nome Angola por causa este era vassalo do Congo. Então, aí começa a escravatura. Por quê? Porque os portugueses, ali perto, sabiam que havia as minas de cobre do Bembe. Não é? E então, ao descobrirem isso, disseram, tá, aqui já temos uma saída. E com o reencontro aqui, entre comas, a tal descoberta do Brasil, então a mão de obra começou a vir para aqui. Bom, o tráfico ganhou o seu espaço. O que fazer? Porque você não tem os meios para impedir. Então, muitos vieram, príncipes vieram aqui. Rainha Ginga é o seguinte, é um fenômeno que só os africanos e os angolanos podem entender. Rainha Ginga, como disse, ela teve um único filho. E nós, em África, a sucessão é pelo lado materno.
somos matriarcais. Portanto, eu sou o pai social dos meus sobrinhos, filhos das minhas irmãs. Então, Rainha Ginga perde o filho, o único filho. Então, a partir daí, o que é que ele fez? Ela teve que se iniciar, casa-se com um chefe em Bangala, que eram temidos, são os tais Jagas, que invadiram o Congo, e a Rainha Ginga vai se submeter a um rito masculino. E a partir daí é que ele se torna invulnerável. E é esta parte que hoje, na oralidade, nós devemos dizer. Por que ele se tornou invulnerável? Por que ela sobreviveu até os 81 anos? Ela foi se iniciar num caso único. Que não se conhece mais outro, mas ela foi fazer uma iniciação masculina precisamente para defrontar a realidade no terreno. Porque se ele não fosse dessa dimensão, os portugueses teriam lhe pegado. Ele fez coligação com o Congo, com os outros pequenos reinos próximos, precisamente para combaterem esse tráfico de escravos. Mas quem são esses escravos que eles vendiam, que a fama é de vendedor de escravos? Claro que os nossos velhos disseram não. Aqueles que não eram a sua população, que eles que vinham de longe, eram estes que ele vendia para poder obter as armas. Mas ela se opôs a este tráfico. Não é em vão que ele hoje é uma das figuras eminentes da nossa história, não só de Angola, como do próprio continente africano. O sincretismo, que é a junção de elementos católicos europeus com elementos africanos. Os portugueses queimaram todos os instrumentos religiosos dos bantos. Beatriz de Quimpavita, que é aquela conhecida que se encarnava em Santo Antônio, às sextas-feiras, no Reino do Congo. E no período em que, século XVIII, a Beatriz disse, não pode. Como é que nós vamos aceitar o que é deles e destruírem o que é nosso? Esse diálogo soou mal aos capucinhos italianos na altura. Acabou por ser morta pela Inquisição. Mas a doutrina dele foi espalhada pelo mundo. E nós, os bantus, cultuamos um único Deus, que é o Nzambi, Nzambiampungu, Kalunga, Suco. Nzambi, há perto de 20 e poucas designações, mas todos eles acreditam num único ser. O Deus Todo-Poderoso, que é Nzambiampungu. E a inculturação começou no Congo. E esta inculturação dos termos vieram para o Brasil. Aqui, eu fui a Valência, Nazaré, ali você encontra Nzambiampungu, Nzambiampembo, né? Então, esses elementos estão no catecismo católico em Angola. O sincretismo, não temos terreiros. Terreiros não encontro. Mas um nganga, esse nganga que é um termo muito mal emprega quando se fala, é feiticeiro. Um nganga não é feiticeiro. Porque o nganga é um título como um professor de sociologia, de química, de filosofia, é o professor, é o mestre. E, entretanto, ali o primeiro combate dos missionários era acabarem com um nganga. Porque um nganga era ouvido por tudo que canta, um nganga aqui, um nganga. Mas quem é esse nganga? Até hoje um nganga continua no espaço. Um nganga é o psicólogo, é o médico, é o professor, é o especialista de uma dada área. Né? Por exemplo, se quiser falar do ferreiro, nganga fula, por causa do sopro dos fones. Nganga fula. Né? Nganga nquiche. Nquiche é o quê? É aquele que trabalha, portanto, o adivinho tem o seu balai, onde tem todos os seus objetos de culto, e então, nganga nquiche, porque ele trabalha com aqueles instrumentos para curar, para adivinhar. Agora, um ndoki que é o feiticeiro, o verdadeiro feiticeiro, esse não vive na comunidade, por causa dos seus males. Ele vive fora da comunidade, porque é rejeitado pela comunidade, pelos seus males. Mas os que são bons estão na comunidade para poderem orientar. Hoje, a Igreja Católica, tudo bem, depende da Santa Sé, mas os arcebispos e bispos são filhos locais. Então, eles conhecem a sua realidade. E nós temos
um culto, vamos assim dizer, com elementos europeus com elementos africanos. Por exemplo, naquele tempo já o Congo Democrático, o Mobutu do Zaire, já havia um culto oficializado pela Santa Sé da forma deles celebrarem a Santa Missa. Portanto, hoje em África, o sincretismo não tem nada de mal, porque é um sincretismo que está dentro do contexto sociocultural dos povos. Por exemplo, quem vai assistir à missa de terça-feira, na Irmandade do Rosário, é a mesma coisa estar em Angola. Do princípio ao fim, é uma música, os instrumentos que há aí, a kanza, a dupla sineta, que é um gong, não é? Os tambores. Do princípio à entrada ao fim, é a realidade. Por que o quimbundo aqui não sobreviveu? Bom, também temos que entender que depois dali houve os que foram mortos nas guerras do Paraguai. Por quê? Falar de cabula é o nome banto de Angola, da minha língua Kikong, que quer dizer repartir, distribuir. Matatu é cardinal. Moche, Zole, Tatu. Muqueca, Kiuqueca, são nomes bantos. Calundu, Futucar, Xinguilamento, tudo isso é de Angola. Porque aqui no Nordeste temos o Quimbundo e o Kikong. Em Minas Gerais, um bocado em São Paulo, temos o Quimbundo e o Umbundo e um bocado de Kikong. O Brasil não conhece a África, não conhece a Angola. Por quê? Eu já disse que por que a Casa de Angola está aqui. São Salvador, no Reino do Congo, São Salvador, capital do Império. Cristianismo no Reino do Congo, cristianismo, Porto Seguro. Escravizados saídos do Reino do Congo para o Nordeste brasileiro e para a Bahia. Mas há um período em que Salvador Correia de Sá e Benevides, um oficial da Marinha Brasileira, vai libertar Luanda dos holandeses. Quando os holandeses ocuparam aqui o Nordeste, ocuparam Luanda. E quem foi é o pessoal da Marinha Brasileira. E a partir daquele tempo, que era o período de dotações, né, o espaço é dado a Salvador Correia para gerir. E ele faz o vínculo com os jesuítas. Porque os jesuítas hoje, nós hoje não temos jesuítas em Angola. Por quê? Porque eles participaram diretamente no processo. Eles tinham as hordas que alimentavam os navios negreiros. Está escrito hoje, não é segredo para ninguém. E então, Salvador Correia de Sá ocupou o espaço e a partir daí há uma presença continuada de administrativos, militares, até religiosos saídos do Brasil para Angola. Até a independência do Brasil, em 1822, havia um núcleo em Benguela que de brasileiros quiseram que também a independência de Angola se desse nessa altura. E continuou-se assim, a cachaça brasileira contribuiu no tráfico de escravos. O fumo e outras coisas mais. Então, a presença brasileira continuou até as portas da nossa independência. Eu formei-me em 73 como professor. Na minha cidade, chegou Nilton César, Nelson Ned, portanto, os músicos brasileiros, os outros, eles circulavam em Angola nesse espaço. Após a nossa independência, os produtos que nós nos alimentamos foram todos saídos do Brasil, até manuais escolares. Saiu do Brasil. Então, eu penso que este espaço todo de 40 anos que agora estamos a comer tem que ser bem estudado, não é? Para ver o que houve dentro, o que houve de um lado e do outro. Porque aquilo que acontece em Angola, em Cabo Verde, em Moçambique, na Guiné-Bissau, aqui ninguém vê. Mas o que acontece aqui em Angola, em Moçambique, todo mundo vê na hora. E por que esta barreira? Então, diplomaticamente, nos tratamos de países irmãos.
Onde é que está a nossa irmandade? Então, o nosso intercâmbio deve ser nesse sentido. O que há de bom lá, o que há de bom aqui, e a partir de dizer, não, vale a pena. Ou há brasileiros que estão em Angola que não, dizem publicamente no programa que temos da televisão Amar Angola que eu me sinto quebrado. Estou aqui, estou lá. Uns vêm aqui de férias, terminam as férias e querem voltar. Bem pouco, o ano passado, uma senhora que é professora, casada com um angolano, a irmã me perguntou, seu Camilo, o que é que vocês fazem as pessoas lá em Angola? Eu disse, por quê? Minha irmã veio para passar 15 dias, menos de 15 dias, quer voltar. Bebeu água do Bengo, porque a água do Bengo é a água que alimenta a cidade de Luanda. Disse, bebeu água do Bengo, então quem bebe água do Bengo não esquece da Angola. Então foi isso.